Fala pessoal, tudo bem? Graça e paz, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Chegamos ao tão esperado capítulo 37, né? E vamos começar aqui uma trajetória linda nesse livro de Gênesis, né? A trajetória final do livro e a mais importante também do livro, né? Então abra sua Bíblia comigo aí, Gênesis 37. Eu já quero te pedir para enquanto você vai abrindo, né, compartilhe esse vídeo aí, né? Não deixe de tocar aí nesse botãozinho de curtir e compartilhar esse vídeo também nas suas redes sociais. Esse capítulo é um capítulo tremendo, poderoso, né? E caso você não tenha feito sua inscrição no canal aí, não deixe de fazer, amém? Esse 37 aqui, né, vai falar ainda no tratamento de Jacó, do amadurecimento de Jacó, né? Jacó já transformado aqui nesse capítulo 37, né, mas precisamos diferenciar a transformação do amadurecimento, né? Então, ser transformado é uma coisa, mas ser maduro é outra coisa, né? Ser transformado é ser modificado, né? Até mesmo uma questão metabólica, né? No natural mesmo. Olha Romanos 12:2, 2 Coríntios 13:8, né? Mas agora ser maduro é ser cheio, é ser repleto da vida de Deus, da vida divina. Podemos dizer que é a última etapa da transformação e, consequentemente, é a mais difícil, é a etapa da maturidade, ok? Então, a transformação de Jacó, a gente lembra, ela teve início com um toque, né, lá no capítulo 32, versículo 25, e ela vai até o capítulo 36, que nós acabamos de ler, né? E aí vocês vão entender alguns detalhes poderosos aqui agora nesse capítulo 37. Amém? Então, esse capítulo trata de amadurecimento. Eu vou fazer a leitura do capítulo todo e depois a gente vai destacar algumas coisas tremendas e poderosas. Olha lá. 37. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Ponto. Sendo José, de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia mais notícias deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso odiaram ainda mais. E disse-lhes: Ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos, né, no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos, né, ou molhos, o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam, por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou aos seus irmãos e disse: Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinarmos perante ti em terra? Versículo 11. Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto a Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacentam os seus irmãos junto de Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: Eis-me aqui. E ele lhe disse: Ora, vai ver como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom e foi a Siquém. E achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo, e perguntou-lhes o homem, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro meus irmãos. Diz-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele homem: Foram-se daqui, porque ouvi-os dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: Eis, lá vem o sonhador. O sonhador mor. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: Uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Né? E veremos o que será dos seus sonhos. E ouvindo, Ruben livrou das mãos e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Ruben: Não derramei sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos dele. E isto disse para livrá-lo das mãos deles e para torná-lo a seu pai. Versículo 23. E aconteceu que, chegando José e seus irmãos, tiraram José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, tomaram-no, lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela.
Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha, né, de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levá-lo ao Egito. E iam levá-los ao Egito, né, levar as mercadorias ao Egito. Versículo 26. Então Judá disse aos seus irmãos: Que proveito haverá que matemos o nosso irmão e escondamos o seu sangue? Vinde, vendemo-lo a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne, e seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas tiraram e alcançaram José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata, né, os ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Versículo 29. Voltando, pois, Rubem à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou suas vestes e voltou a seus irmãos e disse: O menino não está, e eu aonde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica de sangue. Enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la a seu pai, e disseram: Temos achado essa túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica do teu filho? E conheceu-a e disse: É a túnica do meu filho, uma fera o comeu. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs o saco sobre os seus lombos e lamentou o seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: Porquanto, com choro, hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. E o último versículo, 36, e os midianitas venderam no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Né? Então vamos comentar algumas coisas aqui muito poderosas. Né? Então esse capítulo fala de José, mas claramente continua um tratamento de Jacó em relação ao amadurecimento. Né? Todo o livro de Gênesis nos mostra, né, uma figura aqui que a gente pode considerar completa, de transformação. Como o ser humano, né, ele pode ser refeito, ele pode ser transformado. Né? Jacó aqui se torna Israel, a gente já viu isso, né? E agora ele, tendo essa imagem, né, de Deus, ele vai exercer também o domínio, né, através de José. E é por isso que nós confundimos muitas histórias, né? Não é que nós confundimos, mas as histórias de Jacó e José se confundem, certo? Então ele se torna semelhança de Deus, Israel, mas ele vai exercer domínio, a gente vai ver isso mais um pouquinho à frente, através de José. Né? E é linda essa história, ok? Então prepare o seu coração. No versículo 2, né, vai dizer assim, ó: Estas são as gerações de Jacó. Né, espera-se que vá agora retratar, como nós vimos no capítulo 36, da descendência, né, de Jacó, como foi relatada a descendência de Esaú, mas não. A gente vê aqui, ó, versículo 2, estas são as gerações de Jacó, ponto. E aí começa falando de José. Sendo José, 17 anos, apacentava as ovelhas. Então, nesses últimos 14 capítulos aqui, né, a gente vai ver duas biografias, né, a de Jacó e a de José, mescladas. Né? E Jacó, aqui a gente percebe o seguinte: juntamente com seu filho José, eles muitas das vezes são citados como únicos, né? E é por isso essa mesclagem da biografia dos dois. Né? Como eu falei, José representa o governo, o domínio exercido por Jacó, que agora adquiriu a imagem e semelhança de Deus. Ok? No versículo 2, né, ainda, a gente percebe que José era pastor, né? Ele apacentava as ovelhas, assim como Abel. Né? Pastor é quem cuida, né? Pastor é quem cuida. João, capítulo 10, versículo 11. Depois você olha lá, o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11. E agora eu quero que você perceba aqui mais alguns detalhes muito lindos. Né? No versículo 3, ainda mostra esse amadurecimento que eu falei de Jacó, que haja visto que ele tinha preferência, né? Ele tinha uma preferência pelo filho. Então isso é uma falta de maturidade, assim como aconteceu com Rebeca, né? Quando ela preferiu Jacó, e Jacó está repetindo isso ainda, provando que ele está nesse processo de maturidade. Se há uma coisa que nós não podemos fazer em relação aos nossos filhos é termos preferências, né? Isso é uma total, completa falta de maturidade e é um abuso espiritual na vida das crianças, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Né? E continuando, versículo 5, agora ele vai ter, né, o sonho, e precipitadamente, no versículo 6, ele vai contar o sonho. Né? Precipitado, olha lá 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 20 e 21, vai falar um pouco acerca desse contexto aqui. Né?
certo? E aí ele vai relatar esses sonhos, né, até o versículo 9, do 7 ao 9, né, mas os feixes de trigo aqui é uma representação de vida, né, completos, cheios de sementes, né, e os corpos celestes, uma representação de luz. Né, olha Números 23, versículo 21, primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 18, e Apocalipse 12, versículo 1, você vai poder ver isso aí bem esmiuçadinho, tá? Bem completo. Vamos para o versículo 13 agora. Vamos para o versículo 13. Diz, pois, Israel a José, não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Né? Então a vida de José, a gente percebe aqui que a gente pode tê-la como uma cópia perfeita, né, da vida de Cristo. Né? E eu explico, né? Ele era pastor, né? Os irmãos também apacentavam, né? Como eu já falei, João, Evangelho de João, capítulo 10, versículos 11 ao 16. Né? Agora pegue esses detalhes aqui, né? Ele era amado pelo Pai, né? Mateus 3,17. Né? Ele foi enviado para os irmãos, né? Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38. Né? Ele foi odiado, ele foi rejeitado, ele foi traído. Mateus 26, capítulo 4, Mateus 26, versículo 4 e versículos 14 e 16 também. Ele foi preso, né? Ele foi preso, e detalhe, ele foi preso com 2 homens. Vocês lembram? A gente vai ver isso detalhadamente, né? E outro detalhe, um homem que estava preso com José, um foi restaurado e o outro foi executado. Meu Deus, que coisa maravilhosa, né? Olha Lucas 23, 32. Né? Ele foi libertado, representando aqui a ressurreição. Né? Ele foi entronizado, ele foi ao trono do Egito. Né? Ele recebeu glória, ele sonhou, né? Ele, através desse sonho, né? Essa representação do sonho dele, essa representação é a representação da salvação que viria para os seus. Né? Então, olha quanta semelhança. Né? Então, José reinou, José sonhou, ele recebeu glória, ele salvou, ele alimentou, né? E ele reinou sobre toda a terra. Alguma semelhança com o nosso Cristo? Coisa linda, né? Coisa linda. Continuando. Lá no 18, né, a gente vai ver, né? Olha lá, e viram-no de longe, e antes que chegasse, eles conspiraram contra ele para o matarem. Né? Então ele emergiu aqui das águas, né, do poço, ainda que aquele poço estivesse seco, era uma representação da água. Então ele emerge de águas de morte, né, e do ódio humano, assim como nosso Cristo também fez, né, fizera na cruz. Versículo 21, e ouvindo Rúben, livrou das mãos, né, das suas mãos e disse, não lhe tiremos a vida. Rúben era primogênito de Jacó, você lembra, né, mas pela imoralidade dele com Bila, ele acabou perdendo esse direito da primogenitura. Nós vimos isso no capítulo 35, né, nós falamos um pouquinho sobre isso, certo? E continuando aqui, agora já partindo para o finalzinho, né, desse momento poderoso, versículo 28. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alcançaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, né, os quais levaram José ao Egito. Agora você pode se lembrar disso aqui comigo, né? Ismael, os ismaelitas aqui, Ismael era filho de Abraão, né, com Agar, não é isso? A gente viu isso lá no capítulo 16 de Gênesis. Né? E Midian, né, Midianitas, era filho de Abraão, né, com a sua última esposa, Quetura. Né? A gente vê isso no capítulo 25 também, né, ali no iniciozinho do capítulo. Tá? Então, tanto os ismaelitas, né, quanto os midianitas representam a vontade da carne de Abraão lá atrás. Isso vai recair também agora aqui como consequência, né, a força natural de Abraão, trazendo consequências aí para José, né, seu bisneto, né, acho que é bisneto, depois a gente faz as contas aí. Então, avançando um pouquinho mais aí, versículo 35. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse, porquanto, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Sepultura aqui é do hebraico Sheol, né? Você pode ver uma figura disso também em Salmo, no Salmo 16, né? Versículo 10, lê o Salmo todo. Né? E Mateus, capítulo 11, versículo 23, também vai falar acerca desse versículo 35 aqui.
36, versículo 36 para finalizar. E os midianitas venderam no Egito a Potifar, oficial de Faraó. Né? Então, desde que José fora vendido até, né, os seus irmãos irem a primeira vez ao Egito, a gente vai ver isso só no capítulo 42, se passaram aí pelo menos 20 anos. E durante esses 20 anos, Jacó ficou em silêncio. Jacó ficou introspectivo. Né? Jacó sofreu luto durante esses 20 anos e havia um processo terrível ali, mas um processo tremendo também para ele, de amadurecimento. Né? Um amadurecimento trazendo ali para ele uma maturidade completa, que é o último estágio, como eu falei, da nossa transformação, para exercermos a nossa vida cristã de acordo com o que o Pai quer que nós exerçamos, né? E refletirmos, né, a glória dele, estarmos totalmente sujeitos àquilo que ele tem para a nossa vida. Amém? São processos que nós passamos pesados, mas são processos necessários para que a gente possa cumprir o propósito dele, né, que é infundir-se em nós, para que nós possamos infundi-lo nas pessoas. Né? Amém? Então tá aí um capítulo poderosíssimo, só o início dessa nossa reta final, né? Muitos detalhes, eu sei, né? Muitos detalhes, mas que coisa linda, né? Dessa comparação aí de José com Cristo, tudo que ele sofreu, né? Tudo que nós lemos aqui que ele sofreu e a comparação que nós podemos fazer, né? Preso com outros dois, um foi restaurado, outro foi morto, né? Foi caluniado, foi traído, né? Apanhou, ressuscitou, porque foi elevado depois, né, saiu da prisão, ressuscitou ali, ganhou vida novamente, que estava condenado à morte. E quantas comparações tremendas, né? Reinou, salvou através, né, do alimento, deu alimento, salvou seus irmãos, e não há palavras para nós falarmos sobre esse capítulo, né, tão poderoso que ele é. Né, um capítulo maravilhoso. Bem, na próxima aula, né, nosso próximo vídeo, capítulo 38, né, a gente vai falar um pouquinho aqui da questão de Judá e Tamar, e vocês vão entender alguns contextos poderosos aqui também. Bem, chegamos à reta final de Gênesis, é muita alegria pra gente, né, é cansativo, eu tenho ficado algumas semanas aí out, né, sem gravar tanto como eu gostaria, mas vamos com tudo e a gente vai finalizar, e vai ser grande a glória de Deus ao final dessa série, né? Eu creio que já tem impactado muitas vidas, como nós temos recebido alguns testemunhos. Né? Eu quero te pedir para você curtir, compartilhar, para que outras vidas também possam ser impactadas, e se inscrever no canal aí caso você não tenha feito, amém? Grande beijo, obrigado por assistir. Compartilha aí nesses grupos da igreja para esse pessoal ser impactado por essa palavra, em nome de Jesus, amém? Nosso Cristo está em toda a Bíblia. Não só no Antigo Testamento, não só no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento também. A sarça ardente ali em Êxodo 3, né, falando ali com Moisés, Êxodo 2, 3, né, ele é o anjo que Jacó lutou, né, ele está desde o início da criação, no cordeiro que foi morto por Deus, que tampou a vergonha ali de Adão e Eva, no capítulo 3. Nosso Cristo está por toda a Bíblia, ele é a própria Bíblia, amém? É isso. Fique com Deus, um grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau.